mas é um livro extremamente interessante. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no contratualismo, eu indico começar por esse livro. E o Rousseau, gente, esse senhor charmoso que nós estamos vendo aí na foto, ele ele tinha uma fé de que os homens eram livres. E como que eles faziam, e como que ele tinha essa ideia? Ele partiu do fato de que todos nascem iguais, e se todos nascessem iguais, eles seriam necessariamente livres. E pessoas livres que vão organizar a sociedade, e são pessoas livres que vão organizar o Estado, e esse Estado, gente, ele é submetido à vontade geral. Então, aqui nós precisamos entender que o Rousseau, ele tem mais fé na humanidade do que os outros dois. Porque aqui ele coloca que o Estado ele foi criado a partir da livre vontade das pessoas e que o contrato social foi o meio pelo qual eles criaram o Estado que é submetido à vontade geral. Aqui nós precisamos fazer um paradoxo com a democracia. O Rousseau aqui ele está falando de uma teoria do Estado. E isso precisa ficar bem claro. Aqui nós estamos falando de direitos naturais, de formação jurídica, mas nós não podemos nos enganar. Quando a gente fala do contrato social, nós estamos falando do Estado e não do direito. Então, aqui para o Rousseau, o Estado, tal qual nós conhecemos, ele fica submetido à vontade geral. Ele fica submetido à vontade da maioria. Então, para o Rousseau, o Estado ele tem que garantir o bem da maior parte das pessoas. E ele foi criado para isso, e esse é o objetivo do Estado. Obviamente, não é a nossa experiência hoje. Sim, Jean, já vi o conceito de democracia. O conceito de democracia ele é um conceito ateniense. Então, já vi o conceito de democracia, mas os contratualistas, eles não embarcavam na forma de governo. Aqui eles estão discutindo apenas a formação do Estado, a essência do Estado em si mesmo. Quando a gente fala de democracia, a gente está falando de uma forma de governo e não do Estado em si. Então tem essa diferença. Mas sim, nós já tínhamos o conceito de democracia. A democracia ela nasce lá em Platão, bem antes. Só que aqui o Rousseau, o Locke, o Hobbes, eles vão discutir como que o Estado foi criado e qual que é o objetivo desse Estado. A forma como esse Estado vai ser, eles não esmiuçam isso nos seus escritos. E mesmo se eles falassem, não é a questão principal, tá? Mas sim, nós já tínhamos o conceito de democracia, né? Só que os contratualistas eles não utilizavam, né, o conceito de democracia, porque democracia é um conceito deveras perigoso, como a gente bem sabe. Posso continuar, gente? Está tranquilo até aqui? Andrei, tem alguma dúvida? Gente, qualquer dúvida que vocês. Pode falar, Ivani. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem levantar a mãozinha, mandar no chat, que eu vou respondendo. E aproveitem. Essa daqui vai ser a única revisão que vai existir. Não vou fazer revisão na próxima terça-feira, não.
Terça-feira, inclusive, aula maravilhosa, vamos estudar Gadamer, Schmidt, que eu até já falei um pouquinho para vocês, e o meu arqui-inimigo filosófico, que é o Foucault. Então, se vocês querem conhecer o meu arqui-inimigo da filosofia, terça-feira vamos estudar Foucault. Quero todos lá. Os economistas do iluminismo, gente, eles vão defender as pautas liberais. O iluminismo, ele é um movimento liberal e ele é um movimento burguês. Então, os princípios que o iluminismo ele vai... Posso sim, Natanael. Eu vou continuar, porque aqui eu estou fazendo só aquela abordagem geral. Mas daqui a pouco a gente vai voltar com Locke, Rousseau e com Hobbes, e eu vou explicando a diferença deles e vou explicando cada um separado, tá? E aqui os economistas eles vão defender que o Estado não vai intervir na economia. Isso traz para a gente um paradigma de que o Estado ele vai garantir o bem-estar geral, mas ele não vai atuar diretamente no comércio. Aqui, gente, nós estamos falando de 1700, 1600. Então, comércio aqui, nós estamos falando de viagens marítimas, comércio de especiarias. Eu não estou falando de Bitcoin. Aqui, essa galera estava brigando para ver como que eles iam trazer cravo da Índia, ou sal de não sei onde. Então, aqui nós estamos falando de uma discussão um pouquinho mais antiga do que vocês estão acostumados. Agora, nós vamos para o contratualismo em si. Se eu não estiver enganada, eu vou fazer os aspectos gerais, aí eu vou Hobbes, Rousseau, Locke, e vou apresentar um quadro dos três e a gente vai vendo a diferença em relação a cada um deles, em relação a teoria de cada um. A única coisa que eu vou disponibilizar para vocês é um quadro que eu achei na internet, mas eu acho que eu não vou dar conta de colar ele aqui, porque eu não sei onde que eu baixei. Mas eu vou tentar colocar, que é um quadro que faz essa divisão entre os três, que eu achei muito bem feito. Inclusive, eu coloquei aqui, mas eu achei. Inclusive, eu aconselho fortemente que vocês estudem os contratualistas, né? Em especial a questão do estado de natureza. É importante, gente. Até aqui, sobre esse contexto geral do iluminismo, tá tranquilo? Posso continuar ou vocês têm alguma dúvida? Pode falar, Jean. Professor, então, assim, fazendo uma analogia meio grotesca aqui, os iluministas aí, os contratualistas, eles discutiam o Estado da seguinte forma: é como se os engenheiros discutissem como vão criar a faculdade, mas não como ela vai ser gerida, administrada, é isso? Isso. Aqui eles falam da essência do Estado em si. Eles falam da base, do fundamento, da divisão de salas, da divisão dos poderes, mas eles não falam como que isso vai ser gerido. O que eles falam é, não pode ser absolutista e vamos evitar cair no absolutismo despótico católico e não interfiram na economia.
Aí, como os estados vão fazer isso, aí cada um vai se resolvendo. Ficou claro? Vamos para os contratualistas. Gente, contratualismo clássico. Primeira coisa, o contratualismo clássico ele tem duas bases. Primeira coisa, racionalidade. É a racionalidade humana que determina o comportamento político. Você atua, você convive na sociedade tendo com base as suas escolhas racionais. Quando você vai votar, quando você exerce o seu comportamento político, você faz isso, em tese, com base na sua racionalidade. Não por emoção, em tese. Mas vocês deveriam fazer isso como racionalmente. Quem tem as melhores propostas? Quem vai defender melhor os meus interesses? E assim, você vai determinar o seu comportamento político. Eu dei o exemplo de voto porque na nossa experiência democrática, essa é uma das formas mais claras para vocês visualizarem. Mas aqui é o ideal da racionalidade que vai orientar o comportamento político das pessoas. E a segunda coisa, gente, são os indivíduos que criam e legitimam o Estado. Vocês lembram que lá na Idade Média, como a gente falou, o rei era rei porque ele era abençoado por Deus? Ou seja, toda a ideia do Estado da Idade Média, né, da organização do rei, da nobreza, era fundamentada não racionalmente, não com base em uma ideia, não com base em uma teoria, mas ele era fundamentado com base na fé. Se um Estado tem fé o suficiente, ele tem um bom rei. O contratualismo, ele retira a questão da fé do debate público. Aqui, o Estado ele foi criado porque as pessoas racionalmente criaram e legitimaram o Estado. Então, aqui já não tem a fé falando que o Estado vai ganhar a guerra porque ele é abençoado por Deus. Não. As pessoas criaram o Estado. O ser humano racional criou o Estado. E para os contratualistas, como que esse Estado foi criado? Através do contrato. Por isso que a gente fala contratualistas, né? E por isso que a gente fala de contrato social, que é esse livrozinho bonitinho do Rousseau. Não dá para ser mais claro. O que seria, gente, o contrato social? Os homens viviam em um estado de natureza, mas eles perceberam que o estado de natureza não era o melhor lugar para eles. E a melhor forma deles fazerem isso, a melhor forma deles viverem seria tendo um estado. E racionalmente, conscientemente e livremente, eles firmam um pacto social que cria o Estado, que vai estabelecer as regras do convívio social para todo mundo viver em paz, bonitinho, aquela imagem que está naqueles panfletinhos das Testemunhas de Jeová, em que está todo mundo feliz. Aquilo ali era o ideal do contrato social. Porque, em tese, tudo aquilo que é racional seria bom. Só que a realidade é que a racionalidade também é manipulável. Aqui, gente, nós temos diversos autores que falam sobre o contratualismo. O Rousseau, que eu mostrei para vocês.
o Kant, que nós já falamos, o Locke e o Hobbes. Hobbes, gente, escreveu esse livrozinho aqui. Não vou falar que ele é maravilhoso, porque ele não é. Se vocês podem notar, ele é bem mais grossinho do que o do Rousseau. Mas é um livro extremamente interessante. Inclusive, se você pega aqui no sumário para ver, a gente percebe que o Hobbes ele escreveu sobre muitas coisas no contrato social, inclusive sobre a sensação, sobre a imaginação, sobre religião, sobre costumes. Então, quando a gente fala que essa é a parte mais importante da obra do Thomas Hobbes, a gente não está brincando. E eu quero que vocês notem essa capa. Vocês estão vendo que tem um homem aqui? Isso daqui é uma das representações do Leviatã. Então, quando a gente fala, gente, de Leviatã, eu não estou falando do direito, eu estou falando do Estado. Então, o Estado em Hobbes é representado pela figura mitológica do Leviatã. Eu aconselho que vocês que não estão, que vocês digitem Leviatã e vejam as imagens no Google, que vocês vão ter uma ideia mais clara de como o Hobbes tentou representar o Estado na sua própria teoria. Aqui tem umas fotinhas dele, né? A gente está vendo o Rousseau aqui, bonitíssimo. Hobbes, Kant. Tem também o Pudorf, mas a gente praticamente ninguém estuda Pudorf. Esse aqui é o Hobbes, bonitíssimo também, né? Rousseau. Caricatura, gente. Só para ficar coloridinho para vocês prestarem mais atenção. Nós temos 56 pessoas matriculadas nessa disciplina e apenas 23 pessoas presentes. E dessas 23, eu jogo que tem umas 6 que estão assistindo a aula, o resto só abriu a aula e está fazendo coisas diversas. Mas é isso, gente. O universo é tipo assim, o karma existe. E o karma, em geral, na faculdade, ele aparece em forma de prova, o que é maravilhoso. Mayra, sim. Para Hobbes, Nathanael, tudo era uma criação fictícia. O contrato em si, ele nunca aconteceu e o Estado foi formado. Então, quando a gente fala, quando o Hobbes fala que o Estado é uma criação artificial, é porque ele é uma teoria pós-criação do Estado. Porque, na realidade, nós nunca tivemos um estado de natureza. Sim, o Leviatã, Giovana, era a expressão que o Hobbes utilizava para designar o Estado. O Estado, em Hobbes, é aquele monstro mitológico extremamente forte que vai ocupar tudo. Mas o Leviatã, para o Hobbes, ele é legitimado pelo coletivo, né? Então, o Leviatã, ele é, acima de tudo, uma criação humana. Então, o Leviatã, enquanto Estado em Hobbes, era uma soma de todas as autonomias individuais que vai reger a vida em sociedade, porque o homem era mau. Então, não faz sentido o homem ser mau em Hobbes e o Estado ser bonzinho. Não.
si, e com perdão da palavra, se o homem era um babaca, não fazia sentido o Estado não ser um babaca também. Então aqui cada um dos teóricos, eles criam uma versão de Estado extremamente poderoso para poder conter as autonomias individuais, para poder conter o mau uso da liberdade. E eles não estão errados, gente. Imagina só se todo mundo pudesse fazer o que desse na telha. Não existisse lei, não existisse limite, nós estaríamos vivendo num caos. Aí eu sempre me lembro daquele filme Uma Noite de Anarquia. Clássicozinho, gente, de terror. Excelente. Agora eu vou começar com Hobbes em si. Sobre essa teoria geral dos contratualistas, alguma dúvida? Não? Gente, eu vou pegar uma água, só um minuto e já volto. Só um minuto, gente. Voltei, pessoas bonitas. Não pode. Não pode. Gente, vocês são muito fofoqueiros. Deus me. Natanael. Natanael, eu vou anotar seu nome aqui. Mas vamos continuar. Vamos começar com Hobbes, gente. Hobbes nasceu lá em 1588. Hobbes, gente, era inglês e foi profundamente influenciado pela Revolução Anglicana. Aqui, gente, achei.
Aqui, não sei se dá para ver, acho que fica estranho, né? Aqui é o nome da livraria que eu falei para vocês, que vendem livros baratos e livros usados. Chama Armazém do Livro. Acho que eu falei errado aquele dia. Mas é isso. Pela Revolução Anglicana. Lembram da Revolução Anglicana? Henrique queria se divorciar para casar de novo e o Papa não deixou. E ele rompeu com a Igreja Católica e criou a própria igreja só porque ele queria divorciar? Sim, essa é a Revolução Anglicana. E após isso, gente, tem a Revolução Gloriosa, que também está naquele mesmo contexto da Revolução Francesa, a Guerra dos 30 Anos, e tudo isso serviu para Hobbes para deixar claro para ele que o ser humano era um babaca. Hobbes vê toda essa guerra, todas as revoluções extremamente violentas e percebe que o ser humano, se ele tiver a oportunidade, ele vai se autodestruir. Por isso que a teoria do Hobbes era de uma guerra generalizada. Não seria, gente, um selvagem. Só que todo mundo tem tanta liberdade ou tem tanta ausência de lei que o ser humano deixa os seus piores traços, os seus traços mais destrutivos, comandarem a vida comum. Então, o homem natural de Hobbes, gente, é o mesmo homem que vive em sociedade, só que lá no estado de natureza, ele tem uma liberdade total. E o homem, se ele tiver uma liberdade total, ele vai matar o coleguinha. Por quê? Porque o homem é ruim. Ele é um ser destrutivo. O estado de natureza, gente, nesse caso, ele é um estado que tem uma guerra o tempo todo e uma extrema incerteza. Se não existe estado para falar para você, para vocês entenderem, eu acho que a maioria aqui vai compreender. Sabe aquele momento entre troca de professores no ensino médio, que quando o professor sai da sala e todo mundo faz o que não pode? Aquele caos entre trocas? Isso é o estado de natureza. Seria um estado em que não haveria nenhuma vigilância, não haveria nenhuma lei, que o ser humano poderia ser a sua pior versão, porque não teria consequência e não teria julgamento. É difícil, gente. Essa situação ela só é possível quando todo mundo tem uma liberdade plena. No direito, a gente sempre fala que a sua liberdade vai até onde vai a liberdade do seu vizinho. Em Hobbes, todo mundo tinha tanta liberdade que as liberdades se chocavam. Esse ápice da liberdade, em que todo mundo poderia fazer o que quisesse, que é o que levaria a essa guerra generalizada. Então aqui, gente, a gente vê a primeira coisa. O Estado, ele surge para evitar que a própria sociedade se destrua. A sociedade são as pessoas humanas. Se as pessoas humanas elas têm tendência a se autodestruir, o Estado ele existe para coibir essa destruição. E essa natureza humana, gente, conforme o Hobbes nos coloca, o ser humano é competitivo, desconfiado
e ele busca glória. E como que ele conquista glória? Atacando outras pessoas. E por isso, essa natureza humana, somado com a liberdade total, que gera um estado de natureza. Até este ponto, gente. Tá tranquilo? Deixa eu abrir o chat, porque eu fechei o chat, aí acabou. Eu não vejo o que vocês estão colocando. Exatamente. Quando o homem passar a atividade valendo ponto, vou nem fazer chamada, quanto mais dá ponto. Não. Aí, tá vendo? Excesso de liberdade. Excesso de liberdade. Mas no contrato social, o ser humano abre mão da liberdade, porque a liberdade plena, ela é um perigo para a própria sociedade. Se a gente tiver muita liberdade, a gente vai acabar se autodestruindo mutualmente, que é uma concepção interessante. Um segundo, gente. Sim, eu falei lá no início, não vou fazer chamada, fica quem quer. E é isso, gente. Ponto, tanto de ponto que você já tem. Eu, aí eu não preciso nem aplicar prova, né? Faço todo mundo e é isso. Não. Chega de ponto, chega de sem condições. Você já tem ponto até demais. A Jéssica tem. Eu vou ficar devendo ponto pra Jéssica pro ano que vem. Sem condições. Continuando, gente. É interessante ver como que a história da filosofia ela foi e voltou. Lá no início, lá na filosofia antiga que nós estudamos, nós tínhamos. Não, nós tínhamos o Aristóteles, né? O Aristóteles era pessoa boa, ele tinha fé. O Aristóteles falava que o homem é sociável por natureza. Mentira! As pessoas elas são sociáveis porque ela, a sociedade nos obriga a ser sociável. Eu facilmente largaria tudo para morar na Sibéria, se eu tivesse dinheiro. Então, gente, o homem, enquanto esse ser belicoso, e belicoso aqui é brigão, tendo ideia de que o homem é belicoso, tem também a necessidade de estados estáveis, porque é só algum estado estável, o Leviatã organizado, vai conseguir conter a natureza do homem, a natureza de brigão do homem. E o Hobbes, gente, fala que lá no estado de natureza nós já tínhamos esses direitos naturais. Seriam liberdade, você faz tudo aquilo que você quer, desde que você julgue adequado, você pode fazer o que você quiser. Para Hobbes, tá? Não na minha aula. No estado de natureza, gente, todo homem tem direito a tudo. Se você tem direito a tudo e o seu colega tem direito a tudo, vocês vão brigar por tudo. Aí já junta-se o fato de que o homem é naturalmente belicoso, tá merda, com perdão da palavra. E como que a gente vai pôr fim a esse conflito para a gente viver naquela paz e amor necessário para a sociedade existir? Aqui, gente,
o homem que vive em guerra, correndo, sendo traído, sendo perseguido, ele vai apontar a necessidade de um Estado forte, gente. E aqui a gente vê, já respondendo mais uma vez a pergunta do Jean, o Estado forte, dotado de espada e armado, que force aos homens ao respeito. Então, o Estado aqui, a pessoa abre mão da sua liberdade, mas ele se coloca abaixo de um Estado forte, que pode utilizar a força para garantir não a liberdade individual, mas a liberdade coletiva de existência. A lei da natureza, né? O homem, a lei natural, né? Vamos proibir as pessoas de se matarem, de destruir tudo. E todo mundo, em tese, deveria se esforçar para a paz. Mas se a natureza do homem é de brigão, a não ser que se tenha um Estado forte, a gente nunca vai chegar a um fim de um conflito. Por exemplo, eu vi ontem nos postzinhos que vocês marcaram, que vocês fizeram uma sessão de audiências de mediação e conciliação. A mediação e a conciliação, ela só é possível se alguém abre mão de alguma coisa. O Estado, ele só é possível se o homem abre mão da liberdade plena. O Estado, assim, ele vai assumir uma condição daquele monstro. Deixa eu achar um vídeo aqui. Daquele monstro mitológico que vai abraçar a todos e a todos. Gente, eu cansei de fazer essa referência e vocês não entenderem. Eu vou colocar aqui para vocês verem o que seria de fato o Kraken, o que o Estado representa para Hobbes. Eu estou abrindo, peraí, gente, calma. Respira. Para cima! Puxem com toda a força! Usem toda a força! Eu estou passando para a parte que interessa, gente. Aos tentáculos. Eu estou aqui! Venha! Então, quando eu falo para vocês de Leviatã, eu estou falando deste monstro mitológico em específico. Importante saber. Continuando, gente. Para o Hobbes, existem dois tipos de contrato. O de associação, que é aquele que forma a sociedade em si, e um contrato de submissão, que é aquele que é feito entre os súditos com o governo, com o príncipe, com o imperador, com o presidente, que é basicamente você
abre mão do seu direito ilimitado e absoluto em prol do Estado. Enquanto o governante, né, ele não assina esse contrato de submissão, porque o poder do governo, o poder do Estado, ele tem que ser ilimitado, ele tem que ser absoluto, porque se não for, ele não consegue controlar a natureza ruim do homem. Igualdade, gente, é um fator que leva à guerra de todos contra todos, e a liberdade, gente, ela deixa de ser um valor. Aqui, a liberdade do súdito é basicamente a liberdade de não obedecer caso o soberano não esteja fazendo o seu trabalho. Mas caso o soberano tenha esteja fazendo o seu trabalho, esteja protegendo a vida dos súditos, o sujeito não tem liberdade. Nesse sentido, eu quero que vocês pensem muito no Instituto da Legítima Defesa. A legítima defesa no direito penal brasileiro, ela é o extremo, mas você só pode se utilizar dela se o Estado falhou em te proteger. Se o Estado não falhou em te proteger e você entra num tribunal para matar alguém, o Estado vai te alcançar e vai te punir. Outra coisa, gente. Uma das questões que marca o Leviatã e o estado de Hobbes é o medo. O soberano, ele governa pelo medo dos seus súditos. Porque se a pessoa não tiver com medo do seu vizinho matar ela não vai abrir mão da sua própria liberdade. Assim, espera, passei. Calma. Achei. Assim, o Leviatã, ele cria um estado de temor e um estado de obediência. Por exemplo, por que as pessoas tendem a cumprir a lei? Porque elas sabem que vão ser punidas. Por exemplo, Marília, por que você liga o farol quando você está dirigindo? Não é porque eu goste de ligar o farol. Eu ligo o farol para não ser multada. Isso é um temor que o Estado coloca em nós. E o indivíduo que se comporta, né, ou seja, liga o farol, liga as luzes, cumpre a lei, ele nunca vai ter problema com o Estado. Você começa a ter problema com o Estado a partir do momento que você começa a colocar em risco essa organização. Quando você começa a não respeitar o Estado, não respeitar a existência do Estado. E uma das coisas que o Hobbes nos defendem é vamos proteger a propriedade. Mas todas as terras e bens, gente, elas seriam controladas pelo soberano, porque elas devem ser defendidas pelo soberano. Hobbes, gente, é um autor que, resumindo, o Estado aparece como monstruoso, o homem é brigão, a religião é subordinada ao Estado, nega o direito natural, ou seja, liberdade, igualdade, são motivos do homem ser brigão, e não existe propriedade. A propriedade é de quem? Do soberano. Ninguém mais tem propriedade. O Hobbes também defende a ciência, a matemática e o contrato social. Qual que é a importância, gente, do contrato social nessa teoria? O contrato, quem que faz o contrato e quem que assina o contrato? O homem. Então, uma das importâncias dessa teoria
é que o homem é o responsável pela sua própria vida. Olha que difícil, né? E não Deus. Então a gente tem que parar de colocar a culpa em Deus, porque é o homem que cria suas próprias condições. Até aqui, gente, tranquilo? Paola, que entrou agora, tá tranquilo? Qualquer coisa, gente, vocês perguntam. Gesiel. Recreio? Você tá na sua casa, Natanael. Para que você quer recreio? Não, recreio. Vamos terminar isso logo, porque é sexta-feira, gente. Sexta-feira. Sexta-feira era dia de eu estar bebendo uma cervejinha, mas tô aqui dando aula. Recreio. Aqui, agora eu vou entrar especificamente nas diferenças dessa galera. Tô passando demais, tá? Na diferença dessa galera. Eu tô focando no Hobbes, gente, porque Hobbes vai cair horrores na prova de vocês. Sim. Eu nem gosto de Hobbes. Hobbes nem é o meu preferido. Mas é o que mais cai em prova. É isso. Hobbes, gente, o estado de natureza, é guerra, é violência. O homem é o lobo do próprio homem. Enquanto para Locke, gente, o estado de natureza é paz e amor. É igualdade, é liberdade. Então, para Hobbes, o estado de natureza é ruim. Para Locke, o estado de natureza é igualdade, é liberdade. O homem ainda é um ser social. Tudo bonito. Hobbes, guerra, violência, o homem matando o próprio homem. E a sociabilidade aqui, ela só existe por interesse e necessidade. Só. Propriedade, gente. Para Hobbes, não existe propriedade privada. Toda propriedade em Hobbes pertence ao soberano. Para o Locke, gente, Locke era burguês. Locke não era pouco burguês, não. Locke é quase o pai da burguesia. Para Locke, a propriedade já existia e ela já merecia proteção. Porque é a proteção da propriedade que leva à formação do Estado em Locke. O homem era bom, a propriedade era boa, e o Estado vai surgir para proteger ainda mais o Estado. A definição do Estado em Hobbes, Gilberto. Vamos lá. A definição do Estado em Hobbes, gente, seria antes de Hobbes, estado de natureza. O estado de natureza, nós temos três conceitos diferentes. Um para Hobbes, um para Locke e um para Rousseau. No estado de natureza de Hobbes, que é aquele período anterior à formação do Estado, era um Estado em que havia uma guerra de todos contra todos e que o homem era necessariamente ruim. Havia guerra, havia violência, porque a natureza do homem é belicosa, é de guerra. Para o Locke, o estado de natureza
é um estado de igualdade e liberdade, porque o homem é um ser social por natureza. Só que, mesmo o homem tendo igualdade e liberdade, eventualmente surgem conflitos. E esses conflitos colocam em risco a propriedade privada. Então, para Locke, o estado de natureza ele não é necessariamente ruim, mas ele apresenta riscos para a propriedade privada. E por isso a gente precisa de um estado. E, gente, o Rousseau, gente, uma gracinha. Rousseau acreditava nas pessoas. Só que o estado de natureza em Rousseau era regido pela bondade e pela liberdade humana. E para o Rousseau, foram as artes que foram responsáveis pela degradação humana. O que eu mais gosto de Rousseau é que ele fala que o homem ele não nasce corrupto, a sociedade que corrompe o homem. Então, para Rousseau, a corrupção ela existe na sociedade. Mas é exatamente por isso que é necessário um Estado para manter essa corrupção humana controlada, né? Aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Eu consigo. Milagre já tá aí. Aqui, gente, nesse grande quadrinho, eu coloquei não, gente, isso aqui eu achei na internet, eu achei muito bom. Eu, inclusive, coloquei lá na sala de aula para vocês terem um resuminho bem geral. Está dividido em estado de natureza, o contrato social, o estado político, né? E as formas de governo. Eu vou focar aqui só na questão do estado de natureza e no contrato social, mas eu aconselho que vocês leiam o quadro todo, tá? Não é porque eu estou falando só um que vocês vão focar só nessa parte. O estado de natureza em Hobbes, gente. Os homens são isolados, gananciosos e interesseiros. Não existe lei, cada um faz o que quer. A situação é uma de constante guerra. O homem é um lobo do homem, não tem garantia de propriedade, de vida, e é a lei do mais forte. Contrato social, gente. Os homens renunciam ao uso da força e transferem ao Estado o direito de julgar e punir. E, em troca, o Estado garante a vida e a sobrevivência de todo mundo. Então, para Hobbes, o estado de natureza é caos, guerra, todo mundo tentando se matar. O contrato social, as pessoas abrem mão da liberdade individual, entrega toda a liberdade para o Estado e, em troca, o Estado vai garantir a sobrevivência de todo mundo. Eu acho uma troca justa. Não, mentira, não acho. Mas foi a troca que essa galera fez. Vamos deixar de matar uns aos outros e vamos dar ao Estado. Não sou boa, não. Eu agora respondendo ao Felipe, utilizando Simone de Beauvoir, não se nasce mulher torna, eu me tornei má. Várias aulas, várias turmas, e é assim que nasce, né? Que se torna um professor ruim. Um professor mau. Não é ruim, não, mau. A parte mais importante do Hobbes é essa. Agora, o Locke, gente, não era um estado de guerra,
mas os homens eram livres e viviam numa relativa harmonia. Só que haviam problemas, porque se todo mundo era livre, havia um choque eventual de opinião. Para isso, gente, para evitar o conflito, os homens criam um Estado que tem como objetivo final, garantir a liberdade e a propriedade, através de uma lei comum que vai evitar conflitos. Diferençazinha, gente. Em Hobbes, briga de todo mundo contra todo mundo. Em Locke, havia uma certa harmonia. E a grande diferença aqui, gente. Em Hobbes, todo mundo abre mão da propriedade para o Estado. Em Locke, o nosso burguês, a propriedade ela continua sendo de cada um. E a obrigação do Estado é proteger a propriedade de todo mundo. A propriedade não é do Estado, a propriedade é de cada homem. E a obrigação do Estado é proteger todo mundo. Um segundo, gente. E o Rousseau, gente, o nosso utópico, que é o mais bonzinho. Os homens eram bons, iguais e livres. Todo mundo vivia em perfeita harmonia. O homem não é ruim, gente. É a sociedade que o corrompe. Mas quando surge a propriedade privada, surge a desigualdade e surgem as brigas. O contrato aqui, os homens eles devem buscar o contrato, né, o Estado, que é formado por esse contrato, deve buscar essa igualdade original, essa igualdade do bom selvagem. E, teoricamente, os homens vão entregar tudo para o governo, que vai garantir a vontade de todos. Até aqui, há alguma dúvida? Não, Rousseau. Porque a ideia do estado de natureza em Rousseau é do homem sendo bom. Então, é só em Rousseau que existe essa defesa de vamos voltar para o estado de natureza, porque todo mundo era mais feliz no estado de natureza. Aí entra a frasezinha famosa: o homem é bom, a sociedade que o corrompe. Eu acho que Rousseau, na realidade, odiava trabalho de grupo. E por isso que ele fala aqui. A pessoa é boa, é o trabalho em grupo que o destrói. E foi assim que Rousseau defende a volta para a sociedade de natureza. Acho válido, gente. Cada um com um pedacinho de terra, plantando sua comidinha, sem WhatsApp, sem Instagram. Imagina o mundo sem Instagram. Que benção. Mas eu queria. Inclusive, gente, dos utópicos, eu indico que leiam A Utopia do Thomas More. Realmente, aí ali é utopia mesmo, mas o livrozinho dele é bastante interessante. Vamos continuar. Até que alguma dúvida, todo mundo tirou as dúvidas que tinham, tá de boas, posso continuar. Lara Rita, você está entre nós? Gente, eu não tô vendo Nicole.
Cadê a Karina? Claro que eu estou entre vocês, mas eu acho que eu vou ficar sem celular, tá 1%. Tô indo embora agora. Sei. O golpe tá aí, cai quem quer. Mas é isso, gente. Vamos continuar. Pode falar, Lara Rita. Aí daqui a 5 minutos eu recebo uma mensagem, professora, meu celular acabou a bateria. Por isso que eu saí. Do contratualismo, gente, é isso. Vai ser importante para a prova. Estudem. Comam com farinha. Importante. Esse quadro, gente, eu coloquei lá na sala de aula. Eu aconselho a todos imprimir e dormir com ele até o dia da nossa prova. Eu vou falar do Kelsen daqui a pouco. Preocupa não, Natanael, tá na lista. Eu foquei bastante no contratualismo porque da última vez que eu olhei, das 10 questões, 6 eram sobre contratualistas. Contratualista, Hobbes, Rousseau, Locke. Então, por isso que eu foquei mais no contratualismo. Positivismo jurídico, a pedido do nosso colega Natanael. Primeira coisa, gente, transição do jusnaturalismo para o juspositivismo. O juspositivismo, gente, é a monopolização, ou seja, só o Estado que vai produzir o direito. O jusnaturalismo, aquela concepção bonita dos direitos não escritos, né? Que eram basicamente direitos consuetudinários, ou seja, construídos nos costumes, é o contraposto do direito positivo. O direito positivo, gente, é aquele escrito pelo Estado. É aquele que não dá para mudar. O jusnaturalismo, ele é não confiável acima de tudo. Porque se não está escrito, gente, não está certo. Então, tudo aquilo que está escrito é positivista, é positivo. Tem a certeza jurídica necessária. E é importante a gente falar que o juspositivismo... Peraí, gente. Vocês estão me ouvindo? É importante falar que o juspositivismo ele nasce junto com essa formação dos nossos estados modernos. Então, esse contexto aqui, ele é importante para vocês entenderem que quando a gente rejeita o direito natural, nós estamos também rejeitando um modelo de Estado que não dá segurança jurídica. O grande né? O grande destaque do positivismo jurídico é exatamente essa garantia. Garantia para quem? Para o burguês safado. Garantir para o burguês safado que todas as leis que ele tem que cumprir estão escritas. De forma que o soberano não pode criar leis do além quando ele quiser, simplesmente para punir alguém. Segurança jurídica, é o que eu acabei de falar. Direito positivo, gente. O direito positivo, ele tem como objetivo maior disciplinar toda a conduta humana. E inclui as leis votadas pelo poder competente, os regulamentos e todas as demais disposições normativas. Aqui, gente, nós temos uma concepção ampla de direito. Direito não seria apenas leis,
mas também seriam os regulamentos. Mas seria necessariamente feito pelo Estado. Para o direito positivo, gente, é a lei que organiza a sociedade. E, muito importante, o direito, gente, ele não necessariamente é justo. Para o positivismo jurídico, direito é uma questão objetiva. Justiça é subjetiva, é relativa. Não se confundem. Se o Estado propõe, ela tem que ser cumprida, mesmo que ela não seja justa, porque ela é direito. Direita, né, no caso. Qual que é o problema disso, gente? E nós vamos falar um pouquinho mais disso na próxima, quando eu falar do Schmitt. Se a gente separa a questão da justiça, da moral, do direito, a gente corre o risco de cair em regimes totalitários, que são totalitários, mas são constitucionais. Então, o positivismo jurídico, e aqui nós estamos falando do direito positivista jurídico estrito, leva o direito ao extremo, porque significa que, basicamente, você não pode questionar uma lei ruim, você só pode aceitá-la. E é o que nós vimos tanto na ditadura quanto no nazismo. Dois movimentos totalitários que são legais. Se a gente pega o direito e separa ele da justiça, a gente permite que esses movimentos e outros absurdos, né, gente, não necessariamente só esses, se tornem juridicamente válidos. Então, quando a gente não questiona a lei e a gente permite que o direito positivo adquira essa dimensão, nós estamos falando também que tudo que ele propor é válido. Não. E, obviamente, gente, negam a ideia do direito natural, porque o direito natural é um ideal de justiça individual. Para o positivismo jurídico, só existe o direito do Estado. A gente vai avaliar uma regra jurídica se ela foi emanada pela autoridade competente, se ela está em vigor e se ela é compatível com a Constituição. Em Hobbes, gente, não existe critério também de certo ou errado. Existe o comando do soberano. Continuando, gente. Gente, que... Pera. Não, pera. Não. Gente, acho que... Pera. Essa diferença eu já falei. Kelsen. Pera. Respira. Alguma dúvida do positivismo jurídico? Posso continuar? Todo mundo concordou. Quem cala consente. Vamos continuar. Kelsen, gente. Kelsen. Pera, deixa eu até respirar, porque Kelsen. Kelsen, ele é um dos positivistas mais drásticos. Para o Kelsen, gente, nós vamos excluir da ciência do direito qualquer coisa que não seja o próprio direito. Então, a filosofia corta, sociologia corta, moral corta, valor corta. Nós vamos estudar apenas o direito. Seria basicamente uma faculdade que
entrega para vocês o código e fala: lê isso aí. Isso é o positivismo jurídico. A gente vai estudar só a lei. Nós não vamos estudar a filosofia, não vai ter doutrinas do Estado, a gente vai estudar só a lei seca. E só isso. Kelsen, gente, Kelsen. Nossa, mas ficou bem ruim. O Kelsen, ele retira essa ideia de justiça, né? Porque ele fala que os valores, a justiça, ela é uma concepção subjetiva. Se ela é uma concepção subjetiva, o direito não pode, na prática objetiva, se valer de algo tão incerto. Então, a gente tem que se valer apenas do que está escrito na lei, apenas da lei objetiva. Uma das melhores ideias de Kelsen, que inclusive é utilizada no Brasil, é a ideia de um ordenamento jurídico que se autossustenta, que no caso seria a pirâmide abstrata de um conjunto hierárquico de normas. Aqui. Vocês estão vendo que nós temos a Constituição, as leis, os decretos, o decreto regulamentar. Essa pirâmide ela só é possível porque nós temos uma Constituição. E esta Constituição aqui é o que fundamenta toda a pirâmide. Então, o direito está se autofundamentando. Aqui, a Constituição, como ela está no topo da pirâmide hierárquica, ela dispõe também que tudo aquilo que está abaixo dela está de acordo com ela. Nós não estamos falando aqui que os valores da Constituição têm que ser respeitados pelas ordens municipais. Não. Para o Kelsen, as regras da Constituição têm que ser respeitadas nas ordens municipais. Quais são, acima de tudo, as grandes contribuições de Kelsen? Primeiro, essa ideia de a ideia de um conjunto de normas hierarquizado. Outra coisa é essa separação da questão jurídica da questão valorativa. A gente vai estudar apenas normas, a gente retira grande parte do conteúdo jurídico. Então, quando a gente fala do conceito de direito em Kelsen, como o Nathanael queria, o direito em Kelsen ele é limitado à normativa estatal, excluído qualquer referência estranha. Para Kelsen, nós vamos estudar apenas a lei seca. E o direito fundamenta-se em si próprio, buscando a objetividade das ciências naturais. Nathanael, ficou claro? Você ainda está aí? Ótimo. Gente, em termos de revisão, essas eram as partes mais importantes. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar? Hora de... O que é? Hora de cessar. Gente, é isso. Qualquer coisa é isso. Não vou fazer revisão de novo. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar agora?